Meubet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, Massas de Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos esta sexta-feira, dia 23/9, com um amistoso internacional entre a seleção do Uruguai enfrentando a seleção do Irão. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Uruguai, ela venceu 4 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção do Irão, ela perdeu 2 e venceu 3. Melhor opção para esse confronto: casa, Uruguai para vencer. Amistoso internacional, temos a seleção do Paraguai enfrentando a seleção dos Emirados Árabes. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção do Paraguai, ela venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção dos Emirados Árabes, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Melhor opção para esse confronto: casa, Paraguai para vencer. Amistoso internacional, temos a seleção do Brasil enfrentando a seleção de Gana. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção brasileira, ela venceu todas as suas 5 partidas. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção de Gana, ela venceu 4 e perdeu 1. Melhor opção para esse confronto: acima de 2,5. Liga das Nações, temos a seleção da Alemanha enfrentando a seleção da Hungria. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Alemanha, ela empatou 4 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Hungria, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento, no seu grupo, a seleção da Alemanha é a segunda colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a seleção da Hungria é a primeira colocada do grupo com 7 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 2,5. Liga das Nações, temos a seleção da Bulgária enfrentando a seleção do Gibraltar. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Bulgária, ela perdeu 2, empatou 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção de Gibraltar, ela perdeu 3 e empatou 2. No atual momento no seu grupo, a seleção da Bulgária é a terceira colocada com 3 pontos ganhos, enquanto a seleção do Gibraltar é a quarta colocada com 1 ponto ganho. Melhor opção para esse confronto: acima de 2,5. Liga das Nações, seleção da Estônia enfrentando a seleção de Malta. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Estônia, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção de Malta, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento do seu grupo, a seleção da Estônia é a primeira colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a seleção de Malta é a segunda colocada, também com 6 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: casa, Estônia para vencer. Liga das Nações, temos a seleção da Finlândia enfrentando a seleção da Romênia. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Finlândia, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Romênia, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No atual momento dos seus grupos, a seleção da Finlândia é a terceira colocada com 4 pontos ganhos, enquanto a seleção da Romênia é a quarta colocada com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto: acima de 1,5. Liga das Nações, seleção da Itália enfrentando a seleção da Inglaterra.
Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Itália, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Inglaterra, ela empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. No atual momento do seu grupo, a seleção da Itália é a terceira colocada com 5 pontos ganhos, enquanto a seleção da Inglaterra é a quarta colocada com 2 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Náutico enfrentando a equipe do Sampaio Corrêa. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Náutico, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sampaio Corrêa, ela empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Náutico é a 20ª colocada com 27 pontos ganhos, enquanto a equipe do Sampaio Corrêa é a 12ª colocada com 39 pontos ganhos. Melhor opção para este confronto, acima de 1,5. Amistoso internacional, temos a seleção da Argentina enfrentando a seleção de Honduras. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Argentina, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção de Honduras, ela perdeu 3 e venceu 2. Melhor opção para esse confronto, acima de 2,5. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Londrina enfrentando a equipe da Ponte Preta. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Londrina, ela venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Ponte Preta, ela perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. No atual momento, a equipe do Londrina é a 5ª colocada com 45 pontos ganhos, enquanto a equipe da Ponte Preta é a 8ª colocada com 40 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, acima de 1,5. Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Irã versus Uruguai. Bora, Uruguai para vencer. Brasil versus Gana, acima de 2,5. Argentina versus Honduras, acima de 2,5. Estônia versus Malta, casa. Estônia para vencer. Bulgária versus Gibraltar, acima de 2,5. Alemanha versus Hungria, acima de 2,5.